Boa tarde a todos, meu nome é Vinícius Gabriel e o meu grupo é Ana Keila, Breno Martins, João Antônio, Lona Carvalho, Marta de Souza, Maicon da Silva e Milena Eslane. Somos do terceiro ano A e hoje vamos falar de alguns matemáticos da história da matemática. O primeiro é Amalie M. Noether. Amalie M. Noether, matemática germânica, nasceu em 23 de março de 1882 em Erlangen, Bavária, Alemanha. Faleceu em 14 de abril de 1935 e concluiu o doutorado com uma dissertação sobre invariantes algébricos e ganhou notoriedade por seu trabalho em álgebra abstrata. Ela estudou na escola Oerth em Erlangen no período de 1888 a 1897, onde lá ela estudou alemão, inglês, francês, aritmética e lições de piano. Obteve permissão para frequentar a Universidade de Erlangen no ano entre 1900 e 1902 e em 1903 passou no exame em Nuremberg e foi para a Universidade de Göttingen. Estudou em Blumenthal, Hilbert, Klein e Minkowski e em 1904 conseguiu permissão para se matricular em Erlangen, o que até então era inédito para mulheres na Alemanha. Ela foi orientada por Paul Gordon e com uma tese sobre teoria dos invariantes aplicada ao teorema de Hilbert, chegou ao nível de PhD. Com sua reputação crescendo rapidamente pelas suas publicações, em 1908 foi eleita para o Círculo Matemático de Palermo e no ano seguinte foi convidada a participar de Deutsche Mathematik Vereinigung. Devido à sua condição feminina, somente após mais de 10 anos ela pôde ingressar nos quadros de Göttingen, graças à ajuda de colegas como Hilbert, com que ela publicou um catálogo com o título de Seminário de Física Matemática em 1916. E em 1921 publicou um papel de fundamental importância para o desenvolvimento da álgebra moderna, chamado Ideal Theory in Richtberechnung. E em 1927 colaborou com Helmer Huse e Richard Bohren no trabalho sobre álgebra não comutativa. Participou do Congresso Internacional de Matemática de Bologna em 1928 e também do de Zurique em 1932, no mesmo ano em que ganhou o prêmio intitulado Alfred Archimann Taubern Memorial Prize for the Advancement of Mathematical Knowledge. Advancement of mathematical knowledge. Alan Madison Turing, conhecido como Alan Turing, nasceu na cidade de Paddington, na Inglaterra, no dia 23 de junho de 1912. Alan Turing foi um matemático britânico pioneiro da computação e considerado o pai da ciência computacional da inteligência artificial. Com 15 anos, resolveu problemas matemáticos complexos. Com 16 anos, conheceu Christopher Morcom, por quem sentiu atração, descobrindo-se homossexual. Em 1981, Turing graduou em matemática com honras pela Universidade de Cambridge. Depois de formado, empreendeu estudos para criar uma máquina automatizada que materializasse a lógica humana e solucionasse qualquer cálculo representado no formato de um algoritmo. A máquina de Turing se tornou um protótipo dos computadores modernos. Alan Turing trabalhou como funcionário do governo Códice em Carp School em 1940 e em 1941 e desenvolveu uma máquina capaz de decifrar o Enigma, código usado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, trabalhou ao Laboratório Nacional de Física do Reino Unido, onde pesquisou e trabalhou no projeto para o Programa de Armazenagem de Dados ACE. Criou em Manchester o primeiro computador com as diretrizes parecidas com as de hoje. Em 1952, Alan Turing enfrentou um processo criminal, pois na época na Inglaterra a homossexualidade era considerada crime. Foi destituído de seu posto no Blackheath Park, o centro inglês de decodificação, condenado e castrado quimicamente com injeções de hormônios femininos. Com seu prestígio relegado,
Alan Turing morreu aos 41 anos por intoxicação de cianeto. O princípio acreditou que teria sido suicídio, mas estudiosos concluíram que o envolvimento se deu a remédios que eles compulsivamente tomavam. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nasceu na pequena aldeia de Vinci, perto da Florença, Itália, no dia 15 de abril de 1452. Leonardo da Vinci aprofundou então seus estudos de matemática e óptica. Em seus estudos de anatomia, foi acusado de desrespeito aos mortos por dissecar cadáveres, que é uma prática que constituía crime, além de ser pecado contra a Igreja. Registrou tudo em inúmeros desenhos e no tratado de anatomia que escreveu. Sua gravura Homem Vitruviano, que representa as proporções perfeitas do corpo humano, está exposta na Galeria de Academia, em Veneza. Platão foi um filósofo grego, um dos mais importantes de todos os tempos. Embora Platão seja predominantemente considerado um filósofo, ele também foi um dos cientistas mais aclamados da Grécia Antiga. Incentivado por Pitágoras, estabeleceu sua academia em Atenas, em 387 a.C., onde se concentrou na ciência como um método de explorar o mundo real. Especificamente, ele foi convencido de que a geometria era a maneira de entender o universo. A placa sobre a entrada de sua academia dizia: "Que ninguém alheie a geometria entre aqui". Platão desempenhou um papel vital no incentivo à inteligência grega a considerar a ciência como uma teoria. Sua academia ensinou a aritmética como parte da filosofia, como Pitágoras tinha feito. E os primeiros 10 anos de um curso na academia incluíam o estudo da geometria, astronomia e música. Platão foi descrito como o produtor de matemáticos, e sua academia ostentava alguns matemáticos mais conspícuos do mundo antigo, como Eudóxico, Teaetetus e Artitas. Nascida na cidade francesa de Clermont-Ferrand em 19 de junho de 1923, Blaise Pascal, ou simplesmente Pascal, foi um importante pesquisador, matemático, físico, teólogo e filósofo francês. Foi atribuída a ele a invenção da primeira máquina mecânica de celular, denominada de Pascaline. Blaise Pascal faleceu em Paris em 19 de agosto de 1662, vítima de um câncer. Pascal contribuiu profundamente para a evolução dos estudos na matemática, sobretudo da geometria. Baseou suas pesquisas nas ideias de Euclides de Alexandria, um dos mais importantes matemáticos gregos, considerado o pai da geometria. Foi assim que Pascal formulou o famoso Teorema de Pascal, publicado em 1640, na obra de Ensaios sobre Sucessões Crônicas, um tratado sobre suas proposições matemáticas e físicas.